Quase todos os historiadores sérios do mundo cristãos, ateus, judeus, agnósticos concordam que Jesus de Nazaré foi uma pessoa real que viveu na Palestina, do século I. Não estamos falando de milagres, ressurreição ou divindade, mas da existência histórica básica. Um judeu da Galileia que pregou, foi batizado por João Batista e crucificado sob o governador romano, Pôncio Pilatos por volta de 30-33 depois de Cristo. Vamos ver as principais provas reais, baseadas em fontes antigas independentes e no consenso acadêmico atual. Primeiro, as fontes cristãs mais antigas. As cartas de Paulo, escritas entre 50 e 60 d. Código, mencionam Jesus como um homem crucificado, com um irmão chamado Tiago que Paulo conheceu pessoalmente. Isso é apenas 20 anos após a morte de Jesus, algo muito próximo para a antiguidade. Os evangelhos Marcos por volta de 70 d. Código, Mateus e Lucas entre 80-90 depois de Cristo são relatos baseados em tradições orais que circulavam poucos anos depois dos eventos. Não são biografias modernas, mas documentos históricos antigos que preservam memórias reais de um pregador judeu. Segundo Flávio Joséfo, historiador judeu que escreveu por volta de 93 d. Código em suas Antiguidades Judaicas. Ele menciona Jesus duas vezes. Uma passagem, o Testimonium Flavianum, foi parcialmente alterada por copistas cristãos, mas a versão reconstruída pelos estudiosos diz que Jesus foi um mestre sábio, executado por Pilatos, e que seus seguidores, chamados cristãos, continuaram existindo. A outra passagem, considerada totalmente autêntica, fala de Tiago, irmão de Jesus, o chamado Cristo. Isso é uma fonte judaica neutra, sem interesse em promover o cristianismo. Terceiro, fontes romanas pagãs. Por volta de 116 d. Código, o historiador Tácito, nos Anais, explica que Nero culpou os cristãos pelo incêndio de Roma em 64 d. Código, e diz: Cristo, de quem deriva o nome, foi executado por Pôncio Pilatos no reinado de Tibério. Tácito era hostil aos cristãos, não tinha motivo para inventar Jesus. Por volta de 112 d. Código, Plínio, o jovem, em carta ao imperador Trajano, descreve cristãos que cantavam hinos a Cristo como a um Deus. Novamente, fontes romanas oficiais confirmam a existência de um fundador chamado Cristo. Além disso, evidências indiretas e arqueológicas reforçam o contexto. A Pedra de Pilatos, descoberta em 1961 em Cesareia, confirma que Pôncio Pilatos era governador real da Judeia na época. Escavações em Nazaré mostram que era uma vila judaica real no século I, com casas e tumbas da época. Não há inscrição dizendo Jesus morou aqui, mas isso é normal para um camponês galileu. Figuras humildes raramente deixam trazos diretos. O consenso entre historiadores é claro: negar a existência de Jesus é uma posição minoritária e rejeitada pela academia séria, como defendem estudiosos como Bart Ehrman, ateu, Don Mayo e I.P. Sandals. As fontes convergem. Jesus existiu. Se gostou, comente, compartilhe, ative o sininho. Ensinamentos profundos. Agradece. Deus acima de todas as coisas para cima.